Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 3-0 contra a Inter de Limeira. Realmente o Palmeiras que vinha de uma semana um pouco tumultuada, né, tanto esportivamente quanto fora dele, né, nós tivemos nessa semana a negociação do Rony com o Atlético Mineiro, né, algo que era desejo de grande parte da torcida palmeirense. O Rony acabou sendo negociado e o Palmeiras vinha para esse jogo muito pressionado, né, o Palmeiras que não estava na zona de classificação, né? O Palmeiras, se o campeonato terminasse hoje, estaria fora. Então, caso o Palmeiras não obtivesse a vitória, ficaria numa situação extremamente complicada dentro do campeonato, podendo ficar até de fora de umas quartas de final, algo que seria extremamente vergonhoso. Então, realmente, o Palmeiras entra pressionado, porém o Palmeiras consegue sair na frente muito cedo, né? E realmente com o golaço do que vem, na minha opinião, sendo a grande surpresa desse início de ano do Palmeiras, que é o Maurício. Realmente ele vem muito bem, vem marcando gols, vem sendo importante. Então realmente é um jogador que custou bastante caro aos cofres do Palmeiras. Inicialmente ele acabou não se saindo muito bem, acabou tendo uma instabilidade, né? Não conseguiu se firmar na titularidade, mas hoje em dia eu posso falar que ele é um titular e é alguém bastante importante nessa composição tática do Palmeiras. Então sai na frente o Palmeiras com esse golaço do Maurício por cobertura. Realmente importante, né? Justamente por essa pressão externa que o Palmeiras vinha sofrendo, por estar fora também da zona de classificação. Então esse gol que saiu logo no início e dessa forma que saiu um gol tão bonito, realmente encheu o Palmeiras de moral, encheu o Palmeiras de tranquilidade para a continuidade do jogo. A partir daí o Palmeiras dosou um pouco, né? Eu não sei se propositalmente, por conta do clássico que vai ocorrer no fim de semana, ou se realmente não conseguiu manter o ritmo de jogo, mas fato é que o Palmeiras acabou baixando um pouco o nível, acabou se tornando um time um pouco menos efetivo, porém, num dos últimos lances do primeiro tempo, o Palmeiras consegue o segundo gol, com outro jogador também que está sendo extremamente pressionado, que é o Flaco Lopes, né? A gente sabe que o Palmeiras se diz que está procurando um camisa 9, né? Fala-se até em Vitor Roque, eu não sei até que ponto isso é verdade, porém, fato é que o Flaco Lopes vem desagradando grande parte da torcida e também vem sendo um jogador bastante inconstante, né? Um jogador que não consegue se firmar como centroavante do Palmeiras, porém, nos últimos 2 jogos ele conseguiu marcar 2 gols, algo que para um centroavante é sempre bastante importante. A partir daí o Palmeiras vai para o segundo tempo, né? Um segundo tempo que ficou longe de ser brilhante. Palmeiras que, na minha visão, acabou mais por administrar realmente o resultado. É um Palmeiras pouco efetivo, né? Poderia até ter buscado um pouco mais, mas acabou não buscando, mas conseguiu fazer o suficiente para ter o terceiro gol, né? O terceiro gol sai no lance de bola parada, que o Gustavo Gomes vai lá de cabeça e marca esse terceiro gol. Gustavo Gomes, que é outro jogador que, na minha visão, é um ídolo histórico. Eu sempre disse que sou fã dele, talvez do Palmeiras ser o jogador que eu mais tenho admiração no elenco atual, porém vinha numa má fase. Não vinha conseguindo repetir as atuações que o consagraram, né? Eu percebia ele muito lento, eu não sei se é por questão de estar nessa pré-temporada e que o Abel está revezando, ele não está jogando com tantas vezes, né? Então a gente não sabe ainda se esse vai ser o nível dele ou se realmente ele está num nível de pré-temporada ainda e que aos poucos ele vai melhorar, né? Então resta saber isso porque, na minha visão, ele é um grande zagueiro, é um zagueiro que tem muita precisão, né? Ele compõe muito bem a zaga, porém vinha se mostrando, especialmente nas últimas rodadas, ser um zagueiro um pouco lento, né? Falhando um pouco na marcação, especialmente nas coberturas, tudo. Porém, no jogo de hoje foi bem. Esperamos que ele consiga manter esse nível de futebol. E a gente sabe que futebol, de qualquer forma, ele sabe jogar, né? É um jogador que já provou, talvez seja dos estrangeiros, seja um dos maiores ídolos da história, se não a maior. Porém, vinha nessa má fase, né? Acontece, pode acontecer com qualquer jogador. E infelizmente aconteceu com o Gustavo Gomes, mas aos poucos ele vai se recuperando, né? Vai conseguindo voltar a jogar aquele futebol naquele nível que a gente se acostumou e que fez dele um ídolo palmeirense. Então espero que esse seja o começo de muitas glórias aí nesse ano para o Gustavo Gomes.
E ainda tivemos tempo para realmente o que seria um golaço, né? Um gol improvável, que é do Flaco Lopes, né? Onde ele chuta uma bola do meio campo, o goleiro novamente adiantado, né? O goleiro, como se não bastasse tomar o gol logo no primeiro tempo de cobertura para o Maurício, quase que ele toma um outro do meio de campo. Então ia ser uma situação bastante difícil para o goleiro da Inter de Limeira, porém a bola acaba indo para fora. Aí o Palmeiras ainda colocou o Estevão, né? E o Estevão, como sempre, dando muito trabalho para a defesa do adversário. Realmente ele é diferenciado nessa jogada de 1 contra 1. Ele realmente vai sempre muito bem. Ele consegue driblar, ele consegue fazer com que os jogadores marquem ele, criando espaços na defesa. Então realmente é um jogador muito diferenciado. Infelizmente, a cada jogo que passa, fica mais próximo à despedida dele do Palmeiras. É triste a gente saber que o futebol brasileiro não consegue ter dinheiro suficiente para conseguir segurar suas grandes estrelas por mais tempo, né? E eles acabam saindo sempre de forma muito prematura, né? Como já foi o caso do Endrick anteriormente, agora do Estevão. Então, realmente, é difícil a gente ver que a nossa maior estrela, a gente vai poder ficar tão pouco tempo com ela, né? Um jogador tão diferenciado, tão habilidoso, tão diferente do que a gente vê aí no futebol. Mas é assim, né? Infelizmente o futebol brasileiro não tem esse poderio econômico todo. E agora nós vamos ter que aproveitar ao máximo e lembrar de cada momento que o Estevão esteve jogando com a camisa do Palmeiras, né? Vitória importante, o jogo termina por 3-0. Então o Palmeiras ainda não está na zona de classificação, né? Nós temos o São Bernardo em primeiro com 19 pontos, nós temos a Ponte Preta em segundo com 18 e o Palmeiras vem logo atrás com 16 pontos. Então o Palmeiras, como o critério do campeonato é não haver confrontos diretos entre equipes do mesmo grupo, o Palmeiras não depende mais dele a essa altura. Então o Palmeiras vai ter que fazer os seus resultados e vai ter que torcer para tropeços tanto de São Bernardo quanto de Ponte Preta. Algo que é complicado, sempre é complicado você depender dos outros, mas eu tenho certeza que o Palmeiras tem condições de ganhar os seus jogos e que também a Ponte Preta e o São Bernardo podem tropeçar, né? Então eu acho que a classificação do Palmeiras é possível, muito embora é bastante difícil. Até porque o Palmeiras ainda enfrenta o clássico, né? O clássico contra o São Paulo. São Paulo que é um time, na minha visão, extremamente qualificado. É um time que conta com o Lucas, com o Oscar, com o Caleri. Então, realmente é um time que vai ser um clássico difícil. O Palmeiras vai ter que jogar muito futebol para poder se sobressair, para poder vencer esse jogo. Mas eu espero que o Palmeiras consiga. O Palmeiras, time para vencer, ele tem. Então, realmente, vamos aguardar. Vamos esperar que dê tudo certo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.